Aleluia! O nosso Deus nunca falha. Aleluia! Amados, nós vamos tomar os nossos lugares nesta tarde e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós temos vindo a estudar a carta aos Hebreus. No último estudo bíblico nós estivemos falando um pouco no capítulo 6, dos versos 9 até ao verso 20. E hoje eu queria continuar a estudar um pouquinho acerca deste capítulo também. Nós vimos no último estudo bíblico um texto e uma das expressões que tivemos estudando foi esta: mas de vós esperamos coisas melhores. O escritor aos Hebreus, ele volta novamente a focar-se no encorajamento. Ele queria mesmo encorajar os seus leitores a seguirem fielmente a Jesus. E ele vai trazer algumas coisas, mas de vós, quanto a vós, sugere uma demarcação entre os leitores e aqueles que estavam seguindo a heresia, os apóstatas. E, para além disso, ele parte do geral para um grupo mais restrito, a quem chama de amados e a quem conhece muito bem. Depois nós estivemos olhando também, vimos no versículo 10, a justiça de Deus e as obras dos leitores. Vimos que a justiça de Deus não pode ser injusto, Deus. Vimos que a memória de Deus está ligada com a sua justiça. Ele nunca falha na sua memória. Não há nada que lhe passe despercebido ou que ele se esqueça. Vimos também acerca do trabalho que os seus leitores, que os crentes da igreja, para quem ele escreve, eles estavam efetuando com amor. E vimos também que Deus assume o trabalho efetuado aos seus santos como sendo a si mesmo. Depois estivemos vendo acerca de um cuidado necessário e vimos que de forma afirmativa ele fala acerca da perseverança e do cuidado, da certeza e da esperança e desafia a serem imitadores daqueles que herdam as promessas. E por outro lado, pela negativa, ele diz que não devem ser negligentes. A negligência não é fazer alguma coisa de mal. É deixar que alguma coisa de mal aconteça. E por vezes nós deixamos que alguma coisa de mal aconteça. Apenas porque não fomos negligentes. Jesus ele nos diz que nós precisamos de vigiar. A vigilância é uma coisa que não dá folga. Temos que vigiar sempre. Senão, nós iremos ser negligentes. Bem, hoje gostava de ler convosco os versículos 13 até 20 deste texto. E, meus amados irmãos, nós hoje iremos voltar a um exemplo do Velho Testamento, neste caso o exemplo de Abraão, e iremos tentar perceber algumas coisas também. Projetei ali o texto para ser mais fácil, e diz: por quando Deus fez promessas a Abraão, estou lendo em Hebreus capítulo 6, e no versículo 13, porque quando Deus fez promessas a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos a âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nós hoje, ao olharmos para este texto, precisamos de ir até à figura de Abraão. Será que Abraão foi um grande homem? Sim ou não? Foi. Eu acho que foi. Abraão recebeu grandes promessas? Recebeu. E deixem-me fazer uma pergunta. Ele alcançou essas promessas? Quem é que acha que sim? O que é que Deus prometeu a Abraão? Primeira coisa, prometeu-lhe uma descendência tão grande como a areia do mar. Ele teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Se calhar muitos de vocês que estão aqui tiveram mais. Segunda coisa, Deus prometeu-lhe uma terra. Sabe qual era o espaço que ele tinha quando morreu? O lugar onde sepultou a esposa e onde foi ele sepultado também. Será que foi isto que Deus lhe prometeu? Abraão, não tomando posse das promessas, ele creu que elas eram para ele, mesmo depois de morto. Veja comigo. A solenidade com que Deus faz a promessa. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te prometi. Eu vou-te dar. Não sabes onde é que é, eu depois de te dizer. É bem complicado, não é? Segunda coisa, Abraão, vais ter uma grande descendência com a tua querida esposa estéril. Faz sentido? Digam-me vocês. Acham que faz sentido? Não. Então sabe uma coisa? As promessas de Deus para Abraão só faziam sentido se ele conseguisse confiar em Deus. E a verdade é que Abraão não viu estas coisas concretizarem-se, mas ele viu na sua descendência, ou ele acreditou, e isso aconteceu depois na sua descendência, que tudo aquilo que Deus tinha prometido, Deus cumpriu. E a descendência de Abraão realmente se tornou num povo enorme. E a terra que Deus prometeu, Deus deu a Abraão, à sua descendência. Amém? Amados irmãos, as promessas de Deus nunca mudam. É interessante ver que quando Abraão sobe ao monte para oferecer seu filho, a Bíblia diz que ele acreditava que Deus era poderoso para até das cinzas trazer filhos a Abraão. Será que nós temos uma fé assim tão grande? Então, dada a envergadura deste homem de fé, Abraão, o escritor aos Hebreus vem recuperá-lo aqui, para nós olharmos e pensarmos um bocadinho e trazermos para a nossa vida. Veja o que é que nós encontramos. Nós encontramos que Deus jurou por si mesmo. Vamos ver o texto para podermos entender o que é que o escritor nos estava a dizer lá no livro de Gênesis, no capítulo 22. Livro de Gênesis, no capítulo 22, vou pedir que abram comigo Gênesis no primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, e no verso 15 até ao verso 18. Gênesis 22, 15 a 18. Aleluia.
Gênesis capítulo 22 e do verso 15 até ao verso 18. E a palavra de Deus diz: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, veja o que é que ele disse: Por mim mesmo, o que é que está na vossa Bíblia? Jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Porquanto obedecestes à minha voz. Olhe, Abraão quase sacrificou o seu filho. Deus disse, vai lá ao monte e oferece-me lá o teu filho. Ele foi. E ele estava disponível para ir até ao fim. Quando Deus lhe disse, Abraão, para. Agora sei que temes a Deus e que não negastes o teu filho, o teu único. Deus volta a recapitular as promessas. Na verdade, Deus já tinha feito estas promessas a Abraão, mas ele volta a dizer a Abraão aquilo que eu prometi. Eu vou cumprir. E agora ele usa o juramento. Ele jura por si mesmo. Amados irmãos, o juramento serve de garantia de que o que é prometido vai ser cumprido. Para que serve uma garantia? Uma garantia é quando eu tenho alguma coisa, mas que não vou dar logo. Sim? Se você chegar aí a um lugar qualquer e for comprar um determinado artigo, a pessoa dá-lhe o artigo e você dá o dinheiro. Mas se você não tiver o dinheiro para dar, tem que deixar uma garantia de que mais tarde vai cumprir com a sua palavra e vai pagar. Sabe o que aconteceu com Deus? Abraão não recebeu logo as promessas, mas Deus deu-lhe uma garantia. E a garantia foi jurar por si mesmo que as suas promessas que não se estavam cumprindo de imediato, elas viriam a ser cumpridas. Deus, o Eterno, constituiu-se como a garantia que Abraão necessitava para não ter qualquer sombra de dúvida que as promessas de Deus ir-se-iam cumprir. Eu quero dizer-vos nesta noite que Deus sempre irá cumprir as suas promessas. Amém? Olha, o versículo 18 deste texto de Gênesis, que nós lemos, diz o seguinte: E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Sabe quando é que isto se iria cumprir? Muitos anos mais tarde, na pessoa de Jesus. E o Abraão não viu. Mas ele recebeu a garantia de que, apesar dele não ver, ir-se-ia cumprir da mesma forma. Amados irmãos, Deus nunca falha. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos ver tudo. Nós estamos à espera de ver logo. E Deus diz, eu vou cumprir. Eu não falharei.
eu vou cumprir a minha palavra. Podemos acreditar do fundo do nosso coração que Deus sempre cumprirá com a sua palavra, com as suas promessas. Ele nunca irá falhar. Olha, o exemplo de Abraão. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Eu não sei se temos aqui alguém que tenha muito prazer em esperar. Temos alguém aqui que gosta de esperar? Não. Eu tenho um compromisso convosco às 10 horas, mas eu vou às 9 para ter o privilégio de esperar 1 hora por vocês. Alguém faz isso? Não. Ninguém gosta de esperar, pois não. Quando nós estamos numa fila, estamos sempre a contar quantos é que faltam para chegarmos lá à frente, não é? E detestamos esperar. Mas sabe uma coisa? Diz que Abraão esperou com paciência. E só espera quem acredita que vale a pena. Você não vai esperar por algo que não vale a pena. É assim? E porque ele esperou, alcançou a promessa. Avancemos um bocadinho mais. Esperando com paciência. Salmo 41 e no verso 1. Salmo 40 e no verso 1. Eu vou pedir a uma irmã ou um irmão que encontro que possa ler com voz bem forte. Salmo 40 e no versículo 1. Temos alguém que possa ler? Eu estava à espera que alguém o soubesse de cor. Pois eu desconfiava que havia que soubesse de cor. Exatamente. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Esperar. Olha, quando eu faço casamentos, às vezes os noivos esperam muito tempo pelas noivas. E eu costumo assim tocar-lhes no braço e digo, isto é muito tempo, ela já não vai. Até hoje ainda não tive nenhum que dissesse assim, pois, se calhar já não vai, vou-me embora. Ele esperou sempre. E também até hoje ela apareceu sempre. Mas é uma paciência. A noiva vai vir, eu vou esperar aqui mais um bocadinho. Amados irmãos, sabe porquê? Vale a pena. Porque eu sabia que ela vinha. Espere com paciência no Senhor. Vale a pena. Porque Deus sempre vai responder ao nosso pedido. Ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai ter a resposta que nós necessitamos. Compensa esperar com paciência no Senhor. Olha, esperar que nós não gostamos, implica confiança. Só vale a pena esperar se existir confiança. Ninguém espera por uma coisa que não tem interesse. Toda a gente espera por uma coisa que tem interesse. Se você tiver dúvidas, eu faço-lhe um desafio. Quando chegar o verão, estamos numa zona de verão e de calor, passem numa gelataria daquelas boas assim ao fim do dia, vejam lá a fila que tem lá à porta. E agora chegue lá e faça uma experiência. Diga lá às pessoas, acabou os gelados. Veja quantos é que ficam à espera. Fica alguém à espera? Não. Quando tiver a fila grande, diga, a gelataria vai fechar daqui por 2 minutos. Acha que as pessoas vão ficar 1 hora à espera? Não. Mas diga, nós vamos servir gelados a toda a gente. As pessoas ficam ali
Tempos sem fim à espera do seu geladinho. Sabe porquê? Têm a expectativa, a confiança de que aquilo que eles estão à procura, eles vão encontrar. Muito mais esperança temos nós de que aquilo que nós procuramos, que nós necessitamos, o nosso Deus tem para nos dar. Amém. Olha, meu amado irmão, veja, nós precisamos de esperar com paciência. Advém da nossa esperança, advém daquela ideia de que isto vale a pena, advém da certeza de que o nosso Deus vai responder àquilo que nós buscamos. Amados irmãos, no meio da dificuldade, nós podemos olhar para Ele e esperar com paciência. Amém? E por fim queria abordar convosco a questão do juramento. No versículo 6 de Hebreus 6, que li no início da nossa meditação, diz lá: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. A palavra confirmação é utilizada como uma garantia legal e aponta para a confirmação de um juramento. O juramento para confirmação. O termo herdeiros do versículo 17 está no plural, apontando não só para Abraão, mas para todos os que se constituíram herdeiros. O juramento é uma forma de garantir a imutabilidade. Vocês gostam de coisas que mudam? Há pessoas que são muito perspicazes e cada um de nós desenvolve a sua perspicácia numa determinada área. Bem, a minha é um bocadinho mais pelos ouvidos. Podem mudar a cor, que provavelmente eu não vou dar conta. Mas mudei o som, aí já é um bocado mais difícil. E sabe uma coisa? Quando eu vou no carro e ouço um barulho que eu não gosto, alguma coisa não está bem. Mudou o som. Esta mudança teve de certeza uma origem e nós precisamos de ir à procura. O que acontece é que muitas vezes quando nós vamos à procura de algo que nos pareça seguro, chegamos lá e dizemos: eu estava à espera disto e eu encontrei uma coisa diferente. Houve uma mudança. Mas, meus amados irmãos e irmãs, quando nós temos confiança, nós sabemos que vamos à procura e vamos encontrar e que não vai haver mudança. Vamos encontrar exatamente aquilo que nós estávamos à espera. Com Deus é assim. Vamos sempre encontrar aquilo que estávamos à espera, porque Ele não muda. Aleluia! Podemos dizer juntos: Ele não muda. Amém? Algumas coisas mudam com o tempo. Nós mudamos com o tempo. Algumas coisas mudam com as circunstâncias. Algumas coisas mudam por qualquer coisa. Deus nunca muda. Você sabe sempre com o que é que pode contar. Amém. Existem uns frasquinhos com piripiri, com aquele picante. Toda a gente sabe do que é que eu estou a falar? Bem, há uns que nós compramos aí no supermercado e aquilo é sempre igual.
aquilo é feito na fábrica, pouco muda. Concordam comigo? Mas há uns que são feitos em casa. E eu olho para aquilo e digo, quantas gotas é que eu vou pôr desta coisa aqui? Posso pôr uma gota e ser muito pouco? Posso pôr uma gota e ficar... Sabem como é que funciona? Não sabem? Qual é a diferença? Frasquinho igual, aspecto igual, conteúdo diferente. Com Deus não é assim. Ele é sempre igual, aspecto sempre igual, mas o seu conteúdo. A sua forma de ser, de responder, também é sempre igual. E sabe o que é que isso traz? Confiança. Você pode confiar, saber onde está. Amém? Deixem-me mostrar-vos apenas mais este slide que eu gostava que nós víssemos. 2 coisas imutáveis. Estas 2 coisas, a promessa e o juramento, são imutáveis. Qual é a razão da imutabilidade? A primeira é a própria natureza de Deus. Ele não pode falhar. Amém? Sabe qual é a minha natureza? Eu digo-vos até amanhã, se Deus quiser. Porque eu realmente quero estar amanhã, mas quantas vezes eu já quis estar e não estive. Essa é a minha natureza. Deus não é assim. Deus não falha. Está sempre lá. Ele não pode mentir. Ele não pode dizer algo que não seja verdadeiro, porque Ele é a essência da verdade. Então, tudo o que Ele diz é verdadeiro. É impossível que minta. E o resultado desta imutabilidade de Deus é que em qualquer situação da nossa vida nós temos um refúgio. E o refúgio tem a ver com a nossa esperança no nosso Deus, que não pode mudar e que sempre que nós precisamos está lá. Amém? Ele é a âncora da alma pela esperança além do véu, pela esperança na presença de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos olhar para o nosso Deus, aquele que não muda, aquele em quem podemos confiar, aquele que é a nossa segurança, aquele que é a nossa esperança, aquele que nunca falha, aquele que está sempre lá para nós, aquele que nós podemos esperar o tempo que for necessário, porque Ele nunca irá falhar. Que Deus abençoe os meus amados irmãos e irmãs. Antes de nós entoarmos um cântico e também doarmos as nossas ofertas para a obra de Deus, eu gostava de lembrar os meus amados irmãos que, crendo Deus, no próximo domingo nós iremos ter aqui o nosso dia de jejum. E eu faço um grande apelo para que todos possamos estar juntos para orar a Deus nesse dia. Vamos começar às 11h30 da manhã. Todos são bem-vindos para estar, todos são bem-vindos para estar juntos, para juntos orarmos ao Senhor. E meu amado irmão, se você não pode jejuar, não tem problema, à hora que for necessário vai até ali abaixo e pode tomar alguma coisa. Se você não pode vir logo às 11h30, venha à hora que puder vir, mas vamos estar juntos para orarmos ao Senhor. Precisamos de orar, de estar juntos para orar. Temos assuntos muito importantes da obra de Deus, que queremos levar até ao trono da graça de Deus. E meus amados irmãos e prezadas irmãs, nós necessitamos de nos dedicar à oração e ao jejum, porque sabemos que esse é o segredo para a resposta. Então não vamos esquecer
próximo domingo, a partir das 11h30 da manhã, vamos estar juntos. Depois à tarde teremos ao fim da tarde, teremos o nosso culto de ceia do Senhor. Acreditamos que vai ser um tempo abençoado na presença de Deus. Conto ver-vos a todos, que o Senhor ricamente abençoe.